Esses dias estava tendo uma conversa assim em grupo sobre fé. E aí comentando, né, como que a fé é regida na vida da gente, né? Como que ela funciona na vida das pessoas, em como ela traz acalento, né? Como que algumas pessoas parecem mais fortes que as outras por causa disso. E me deu aquela ocorrência: será que a gente realmente sabe o que é ter fé? Porque ter fé, gente, ter fé enquanto tá tudo muito bem, tudo indo conforme a gente já estava esperando mesmo, é muito fácil, né? Fala, eu tenho fé em Deus e graças a Deus minha vida quem toma conta é Ele. Mas e na hora que a gente tem uma dificuldade grande, né? A fé, gente, a gente precisa entender uma coisa. A fé não é aquele momento de pedido de Deus, eu tenho fé, por favor, faça isso por mim, né? Não quer dizer que Deus vai fazer aquilo para você porque você pediu com fé. É importante que a gente tenha esse contato com Deus e ore o tempo todo, né? Orai e vigiai. Mas a fé não significa que Deus vai entregar tudo que você está pedindo, sabe? Porque existem duas coisas, né, que elas andam juntas. Uma é a fé, a outra é o propósito. Não quer dizer que você vai pedir socorro a Deus com fé em uma coisa que Ele vai atender, porque Ele não vai deixar de cumprir o propósito dele para satisfazer um capricho, sabe? Porque tem coisas que são difíceis da gente sobreviver, né? Mas é porque também a gente não entende o propósito. E para a gente chegar numa direção, a gente precisa percorrer um caminho. Às vezes é um deserto, né? Às vezes é um deserto. Muitas pessoas passaram por um deserto. O importante do deserto é você compreender que deserto é lugar de passagem, é lugar de travessia, não é lugar de ficar parado, não é ponto final. E a gente só sai do deserto quando a gente faz a nossa parte, a gente movimenta para que o Espírito Santo possa agir na nossa vida através disso tudo, né? Então, para todo mundo que estiver passando num momento difícil, tem gente que às vezes desanima, né? Não desanime. Permaneça firme na fé. É uma ordem do Pai, né? Permaneça firme na fé. Sejam fortes e corajosos. A fé significa o quê, gente? Que nós entregamos a nossa vida a Deus e que, independente de tudo que a gente for passar, a gente sabe que tem a mão dele. Para quem tem fé, pode acontecer a dificuldade, mas nada falta. Passa em paz, né? Tá sofrendo, mas tem paz. Não tem um desespero, tem uma entrega. Você sabe que tem alguém para sustentar. A gente só precisa compreender que existe um propósito diante de todas as coisas. Diante de todas as coisas, desde que elas tenham sido entregues ao Pai, tá? Porque antes de Deus ser Deus, Ele considerou que é o nosso Pai. Nós fomos feitos à imagem e semelhança porque Ele nos quis como filhos. Então, você já viu algum pai fazer alguma coisa ruim pelo seu filho? Mas tem situações em que o pai precisa deixar o filho crescer, acontecer alguma coisa para o filho crescer. Então, muitas dificuldades também vêm para criar a pessoa pronta para receber o propósito, entende?
Então lembre-se sempre disso, gente. Nunca desanime diante de um pedido, de um clamor que você com a sua fé fizeram, né? Não desanime se ela não for atendida. É porque a fé deve ser baseada não somente num pedido. A fé, ela é baseada numa entrega. E a fé, ela é baseada em algo que você fala para o seu pai que você quer, mas que de toda forma você prefere o que ele tem para você. Porque tudo que o pai fizer por nós vai ser infinitamente melhor do que aquilo que a gente pediria, né? Então, reflita sobre a fé. Reflita sobre como ela faz parte da sua vida. Reflita se você tem essa prontidão de aceitar o que Deus tem para te mandar. Às vezes é dolorido, né? Mas Deus não abandona nunca. Deus não abandona nunca, gente. Gente, se todo mundo conseguisse, né, tivesse a noção de como ele age na hora que a gente entrega sem o medo, porque inclusive na nossa Bíblia, que é um manual que Deus deixou para nós, né, o que vem escrito 365 vezes na Bíblia não tenha medo. Isso é uma promessa, né? Então assim, não existiu nada nesse mundo, nada que Deus falou que faria que ele tenha deixado de fazer. Às vezes a gente escorrega, né? Mas aí na hora que você recupera, você volta, pede perdão e fala: Pai, me perdoa por ter escorregado, a minha fé é na tua promessa, é no teu propósito. Então eu espero que essa palavra te alcance hoje, porque já tem alguns dias que eu venho sentindo vontade de falar sobre fé. E depois de sentir essa vontade, me surgiu uma conversa, né? Porque a gente tem a falsa sensação que se a gente pede coisas com fé, que essas coisas vão acontecer. A fé está no propósito de Deus. A fé está na nossa entrega a Jesus para Ele resolver as coisas. Porque tem um propósito, não é tudo a nossa vontade. Então, espero que te ajude, espero que essa mensagem chegue para te dar um acalento, um alívio, para repensar, que se você estiver passando por um momento difícil, que você permaneça na fé, que você continue firme, né? Mas que você entenda que a sua oração, ela deve ser feita como o que você gostaria que acontecesse, mas que ela finalize falando: que seja feita a tua vontade, Senhor Jesus, porque eu sou teu filho e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então, boa noite, com todo carinho para vocês, e que a luz do Espírito Santo brilhe, preencha e transborde você.